Você provavelmente tem em casa agora mesmo pelo menos 3 substâncias que pesquisadores de universidades ao redor do mundo e os resultados surpreenderam até os próprios cientistas. Não estou falando de suplementos caros nem de modismos de saúde. Estou falando de ingredientes que a sua avó usava e que agora têm estudos publicados em revistas científicas sérias. Então, a pergunta é: por que a medicina convencional demorou tanto para levar isso a sério? E mais importante, quais desses remédios realmente funcionam e como usar cada um do jeito certo? Fica até o fim, porque o 12º remédio desta lista é o que mais me surpreendeu e provavelmente você tem ele na sua cozinha agora. Antes de começar, se você quer receber esse tipo de conteúdo toda semana, com ciência de verdade explicada de forma simples, o botão de inscrição está logo abaixo. Não custa nada e faz toda a diferença para mim. Dito isso, vamos ao que interessa. Durante décadas, a medicina moderna olhou para os remédios caseiros com desconfiança e, em muitos casos, com razão. Muita coisa que passou de geração em geração era superstição sem base nenhuma. Mas alguma coisa mudou nos últimos 15 anos. Pesquisadores começaram a investigar o que estava por trás dessas práticas antigas e descobriram que algumas delas tinham fundamento real. Universidades como Harvard, Oxford e a USP aqui no Brasil publicaram estudos sobre compostos encontrados em alimentos e plantas comuns, e os resultados foram interessantes o suficiente para virar manchete em revistas como o British Medical Journal e o Journal of Ethnopharmacology. O que aconteceu foi simples. A ciência foi atrás do que a experiência popular já indicava e encontrou ativos reais, compostos com propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, adaptogênicas, não magia, química. Hoje eu vou apresentar 12 desses remédios. Para cada um, vou te contar qual o problema ele resolve, o que a ciência diz sobre ele e como usar de forma prática. Nada de dosagem vaga ou coloca um pouco, informação concreta. Uma ressalva importante: remédio caseiro não substitui diagnóstico médico. Se você tem uma condição de saúde, esses ingredientes podem complementar o tratamento, mas a decisão do que fazer com o seu corpo é sua junto com seu médico. Dito isso, o que vou te mostrar aqui tem respaldo científico, não é achismo. Vamos começar. Remédio 1. Gengibre. O gengibre é cultivado há mais de 5.000 anos e por muito tempo foi tratado como tempero ou curiosidade cultural. Mas o que ele contém, em especial um composto chamado gingerão, é uma das substâncias anti-inflamatórias mais estudadas da última década. O problema que ele resolve é principalmente a inflamação crônica de baixo grau, aquele estado silencioso que está por trás de dores articulares, cansaço persistente e problemas digestivos. Estudos também apontam para seu papel na redução de náuseas, inclusive em grávidas e em pacientes em quimioterapia. Como usar? Fresco é melhor que em pó. Raspe cerca de 2 centímetros de raiz em água quente e deixe descansar por 10 minutos. Não precisa ferver. O calor excessivo degrada parte dos compostos ativos. 1 xícara por dia já é suficiente para efeito cumulativo. Remédio 2. Mel cru. Não o mel de supermercado que passou por pasteurização intensa. O mel cru, minimamente processado, contém peróxido de hidrogênio, além de compostos como a defensina 1, que tem ação antimicrobiana comprovada. Pesquisadores da Universidade de Southampton testaram mel cru contra infecções do trato respiratório superior e concluíram que ele foi mais eficaz do que antihistamínicos e expectorantes em aliviar sintomas. O estudo foi publicado no BMJ Evidence-Based Medicine em 2020. Como usar? Uma colher de chá diretamente, sem diluir, tem maior efeito sobre a garganta. Para tosse noturna em crianças acima de 1 ano, nunca em bebês, uma colher antes de dormir mostrou resultados em estudos pediátricos. Remédio 3. Alho cru. O alho tem um problema. A maioria das pessoas usa o alho errado. O composto ativo, a alicina, só se forma quando as células do alho são rompidas, e ela se degrada rapidamente com o calor. Alho cozido tem sabor, mas perde boa parte do efeito terapêutico.
A alicina tem propriedades antibacterianas e antivirais documentadas, e alguns estudos sugerem que o consumo regular de alho cru está associado a menor incidência de resfriados e menor duração dos sintomas. Como usar? Amasse ou pique um dente, espere 10 minutos, esse tempo é necessário para a reação química que forma a alicina, e consuma cru. Pode misturar em azeite, em salada ou engolir com água se o sabor for um problema. Remédio 4. Camomila. A camomila é talvez o remédio caseiro mais subestimado desta lista. Maioria associa ela a chá relaxante para dormir, e essa parte é real, mas é só metade da história. O extrato de camomila contém apigenina, um composto com ação ansiolítica confirmada em estudos com humanos. Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia mostrou que suplementação com extrato de camomila reduziu significativamente sintomas de ansiedade generalizada ao longo de 8 semanas. Como usar? Chá concentrado, 2 colheres de flores secas por xícara, infusão de 15 minutos com tampa para não perder os compostos voláteis. O chá de saquinho industrializado tem concentração muito baixa para efeito terapêutico. 4 remédios e já dá para ver um padrão. O modo de preparo importa tanto quanto o ingrediente. Vamos continuar. Os próximos 4 têm aplicações completamente diferentes. Remédio 5. Curcuma com pimenta do reino. A curcumina, princípio ativo da curcuma, tem um problema clássico: baixa biodisponibilidade. O organismo absorve mal. Por muito tempo, isso limitou os estudos. As doses necessárias para efeito eram impráticas. Mas pesquisadores descobriram que a piperina presente na pimenta do reino aumenta a absorção da curcuma em até 2000%. 2000%! Isso mudou completamente o potencial terapêutico da curcuma. Estudos mostram potencial anti-inflamatório comparável a medicamentos como ibuprofeno em alguns indicadores, sem os efeitos adversos gástricos. A combinação também aparece em pesquisas sobre prevenção de declínio cognitivo. Como usar? Meia colher de chá de curcuma com uma pitada generosa de pimenta do reino em qualquer refeição. A absorção ainda melhora na presença de gordura boa, azeite, abacate, coco. Remédio 6. Vinagre de maçã. Esse é um dos mais polêmicos desta lista, e com razão. Há muita afirmação exagerada circulando sobre o vinagre de maçã. Mas separando o que tem evidência do que é mito, sobra algo interessante. O que tem respaldo real? Estudos pequenos, mas consistentes, mostram que o consumo de vinagre de maçã diluído antes de refeições ricas em carboidrato reduz o pico glicêmico pós-refeição. O mecanismo parece ser a inibição de enzimas que quebram amido. Para pessoas com resistência à insulina, isso pode ter relevância clínica. Como usar? Uma colher de sopa diluída em copo de água 10 a 15 minutos antes da refeição. Nunca puro. O ácido acético é agressivo para o esmalte dentário e para o esôfago. Remédio 7. Hortelã-pimenta. O óleo essencial de hortelã-pimenta tem uma das evidências mais sólidas desta lista para uma aplicação muito específica: síndrome do intestino irritável. Estudos controlados mostraram redução significativa de dor abdominal, distensão e frequência de episódios. O mecanismo é o mentol agindo nos canais de cálcio do músculo liso intestinal, causando relaxamento. Efeito real, mecanismo compreendido. Como usar? Cápsulas com revestimento entérico são a forma mais estudada. Elas liberam o óleo no intestino delgado, não no estômago. O chá de hortelã também tem efeito, porém mais suave e mais voltado para a parte alta do trato digestivo. Remédio 8. Chia. A semente de chia virou moda e depois foi parcialmente descartada como hype, o que foi uma pena, porque o que ela tem de real é bastante simples e sólido. Chia é fibra solúvel de alta qualidade. Em contato com líquido, forma um gel que retarda a absorção de glicose e prolonga a saciedade. Também fornece ácido alfa-linolênico, precursor de ômega 3. Não tem superpoderes, mas é um dos alimentos com melhor custo-benefício para a saúde digestiva e controle glicêmico. Como usar? Uma colher de sopa em água ou iogurte, deixar hidratar por pelo menos 15 minutos. Chia seca engolida sem hidratação não tem o mesmo efeito e pode causar desconforto. Já chegamos a 2/3 da lista.
Os próximos 4 são os que menos aparecem no radar popular e por isso merecem mais atenção. Remédio 9. Ashwagandha. Ashwagandha é uma planta adaptógena usada há séculos na medicina ayurvédica. Só que nos últimos anos, ela saiu das prateleiras de lojas esotéricas e entrou nos laboratórios, com resultados que justificam a atenção. Estudos duplo-cego com placebo mostraram redução significativa nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em pessoas que tomaram extrato de raiz de ashwagandha por 8 semanas. Outros estudos apontam para melhora na qualidade do sono e na recuperação muscular pós-exercício. Como usar? Extrato padronizado em cápsula é mais confiável do que pó a granel, porque a concentração de etanolídeos, os compostos ativos, varia muito dependendo da origem. Dose típica nos estudos, 300 a 600 mg por dia. Remédio 10. Própolis. O própolis é uma resina que as abelhas produzem para selar e proteger a colmeia de patógenos. Essa função de defesa é exatamente o que os pesquisadores investigaram e encontraram mais de 300 compostos biologicamente ativos, incluindo flavonoides com ação antimicrobiana. Estudos clínicos mostram eficácia do própolis em infecções de garganta, úlceras orais e como adjuvante no tratamento de infecções fúngicas. O própolis brasileiro, especialmente o verde, de alecrim do campo, é considerado um dos mais potentes do mundo e é objeto de pesquisa intensa na USP e na Unicamp. Como usar? Extrato alcoólico em gotas é a forma mais concentrada, de 5 a 10 gotas diluídas em água, 1 a 2 vezes por dia em períodos de maior vulnerabilidade imunológica. Quem tem alergia a produtos de abelha deve evitar. Remédio 11. Erva cidreira. A erva cidreira, Melissa officialis, é frequentemente confundida com capim-cidreira, que é uma planta diferente. A melissa tem compostos específicos, como o ácido rosmarínico, que atuam no sistema nervoso central. Pesquisas mostram redução de ansiedade e melhora na qualidade do sono com uso regular. Há também estudos sobre seu efeito no herpes labial. Aplicada topicamente como extrato, reduziu o tempo de cicatrização e a recorrência das lesões. Como usar? Chá com folhas frescas ou secas, 1 xícara à noite. Para uso tópico no herpes, extrato concentrado aplicado na área afetada ao primeiro sinal. Deixei esse para o final porque é provavelmente o mais surpreendente, não pelo que você já sabe, mas pelo que a ciência descobriu recentemente. Todo mundo conhece bicarbonato para a azia, mas pesquisadores da Universidade de Augusta, nos Estados Unidos, publicaram um estudo em 2018 mostrando que o bicarbonato de sódio, quando consumido oralmente em solução, ativa um mecanismo anti-inflamatório no baço. O órgão sinaliza ao sistema imune para reduzir a resposta inflamatória, um efeito sistêmico, não apenas local. A pesquisa foi conduzida em humanos saudáveis e mostrou esse efeito em apenas 2 semanas de uso. As implicações para doenças autoimunes ainda estão sendo investigadas. Como usar? 1/4 de colher de sopa em copo de água, 1 vez por dia fora das refeições. Não exagere, bicarbonato em excesso altera o pH sanguíneo e causa efeitos adversos. Essa é uma das raras situações onde menos é definitivamente mais. Se eu tivesse que escolher um único remédio desta lista, aquele que tem a relação mais favorável entre evidência científica, acessibilidade e facilidade de uso, eu escolheria a curcumina com pimenta preta. E deixa eu explicar por quê. Primeiro, a curcumina é um composto natural mais pesquisado do mundo. Existem mais de 8.000 estudos publicados sobre ela no PubMed, que é a maior base de dados de pesquisa biomédica. Não é moda, é décadas de investigação. Segundo, o mecanismo é bem compreendido. A curcumina inibe uma proteína chamada NF-κB, que é uma espécie de interruptor principal da inflamação no organismo. Quando você inibe o NF-κB, você reduz a cascata inflamatória que está por trás de doenças cardiovasculares, artrite, doença de Alzheimer e vários tipos de câncer. Terceiro, curcumina custa menos de R$10, está em qualquer mercado e você pode começar hoje, não tem barreira de entrada. Mas repito, e isso vale para tudo que vimos hoje, a consistência importa mais do que a dose. 1 pitada por dia, toda semana, faz mais do que uma mega dose 1 vez por mês. 12 remédios, todos com ciência por trás, todos acessíveis.
gengibre, mel cru, alho, camomila, curcumina com pimenta, vinagre de maçã, hortelã, chia, ashwagandha, própolis, erva cidreira e bicarbonato. Não precisam de todos. Comece com 2 ou 3 que fazem sentido para a sua realidade. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário contando qual desses você já usa. Quero saber. Compartilha com alguém que precise disso. E no próximo vídeo vou falar sobre os remédios caseiros que parecem funcionar, mas que a ciência desmentiu. Até lá!